por um acaso você já se perguntou o que vai acontecer com o mundo depois da hiperbitcoinização, depois que o Bitcoin se tornar padrão monetário mundial, né? Então eu fiz uma listinha aqui com alguns tópicos do que pode acontecer, do que vai acontecer quando o Bitcoin se tornar padrão mundial de medição das coisas, né? Um padrão monetário mundial e um padrão de medidas mundial também. Vamos lá. Primeira coisa vai ser o fim das moedas fiat lastreadas em promessas de político. Afinal, qualquer moeda fiat que não for lastreada em Bitcoin, simplesmente as pessoas não vão querer usar. E as pessoas que foram obrigadas a usar por meio de CBDC, por exemplo, bom, elas não vão durar muito tempo, né? Então, na prática, se você tem um país que é meio socialista e não aceita Bitcoin, esse país está fadado a se manter estagnado tecnologicamente e em qualidade de vida em relação aos outros países que aceitarem Bitcoin durante todo o momento em que ele não aceitar Bitcoin, entendeu? Tipo, o ponto é esse aqui. Quem aceita Bitcoin aumenta sua tecnologia, aumenta sua qualidade de vida, aumenta seu progresso tecnológico. Acabou. Porque agora você tem uma maneira precisamente absurda de medir as coisas, certo? A sua energia monetária, no caso. E se você não aceita Bitcoin, você não tem acesso a essa tecnologia que vai te dar acesso a outras tecnologias. Então, você corta a porta para melhorar as coisas para as pessoas que moram naquele país ali, entendeu? Ou seja, na prática, resumindo bastante, ou você aceita Bitcoin e vai para a Lua, ou você não aceita Bitcoin e fica na Terra, basicamente. Aumento de produtividade, uma consequência, né? Quando você tem uma moeda, um dinheiro que tem qualidades absurdamente boas de dinheiro, certo? O que acontece a longo prazo é que a sua produtividade tende a aumentar porque você não vai ser diluído. Não sendo diluído, o que acontece é que você agora pode alocar esses recursos monetários que você tem, o seu dinheiro, certo? Em coisas muito mais eficientes. Você pode comprar coisas melhores, você pode ter uma melhor qualidade de vida, você pode aumentar a sua produtividade, no geral, certo? O que seria um aumento de produtividade? É você ter um computador melhor para poder editar vídeos mais rápido, para poder upar para o YouTube mais rápido e assim você ter mais tempo livre, por exemplo. É você ter uma chuteira melhor para poder chutar melhor, para poder chutar mais forte, com mais confiança e fazer mais gol, por exemplo. É você ter instrumentos melhores de fazer tatuagem, para fazer a tatuagem mais rápido, com mais confiança, com menos risco para a saúde das pessoas e por aí vai. É você ter equipamentos médicos que fazem cirurgias mais complicadas parecerem mais fáceis, com menos risco de doença, com menos risco de transmissão de bactérias e com mais acerto, mais sucesso na cirurgia, mais taxa de acerto na cirurgia. Isso é aumento de produtividade, entendeu? E quando você tem Bitcoin, você tem aumento de produtividade a longo prazo. Acabou, ok? Então é basicamente, enfim, uma coisa leva a outra, né? Mentalidade de abundância. Tem uma frase que é muito boa que eu vi em algum lugar, que eu não lembro, que é. Acho que eu que fiz essa frase. Eu acho que foi eu que fiz essa porra, né? Não lembro, eu não lembro. Enfim, que é basicamente o seguinte: se a sua. Se o seu dinheiro é infinito, logo, tudo que você tem acesso vai ser escasso. Se o seu dinheiro é infinito, você vai ter tecnologias escassas. Se o seu dinheiro é finito, você vai ter tecnologias não escassas, abundantes. Entendeu? Então é basicamente isso. Se você tem um dinheiro que é infinito, esse dinheiro não vale nada e você não consegue comprar nada com ele. Logo você para no tempo. Logo você volta à Idade Média e por consequência você volta a ser um pobre desgraçado. Se você tem um dinheiro que é finito, objetivamente finito, ele não pode mais aumentar, o que acontece é que essa alocação de recursos fica cada vez mais eficiente, exponencialmente mais eficiente, e aí depois de um tempo, na verdade a cada dia que passa, você fica mais e mais rico, né? Com mais e mais acesso à tecnologia, mesmo que esse acesso não seja absurdamente alto, né? Mas aumentando aos poucos, né? Basicamente. Então, na verdade, quanto mais cedo você aceitar Bitcoin, maior vai ser o prêmio, a recompensa por você ter aceitado o Bitcoin, entendeu? Se você aceitar Bitcoin daqui 30 anos, é provável que você não tenha mais. É provável que você não tenha mais esse acesso a essa expansão absurda de valor por causa da adoção do Bitcoin, entendeu? Porque todo mundo já vai ter aceitado, menos você. Então, é basicamente isso. Compras racionais e não por impulso. É basicamente isso aqui é interessante, por quê? Quando você tem uma mentalidade fiat fiduciária, você tem um pensamento a curto prazo, você tem uma altíssima preferência temporal, ou seja, você quer o presente ao invés do futuro.
Então isso acarreta em você comprar coisas por impulso. Comprar é literalmente o consumismo. O consumismo que a gente tem hoje na sociedade, principalmente em sociedades com um pouquinho mais de riqueza, é justamente pela moeda fiat, porque você sabe que você vai perder esse poder de compra, mesmo que inconscientemente, certo? E aí você tende a gastar com coisas que você não realmente quer. Quando você tem Bitcoin, o incentivo econômico é para você não gastar com coisas idiotas. Porque daqui a 2, 3 meses você vai ter uma coisa melhor. E aí você vai realmente querer comprar aquilo. Ou seja, as pessoas passam de gastar por impulso para gastar por necessidade, pelas coisas que realmente importam. Entendeu? Vai ter um esquerdista que vai falar, não, mas é que aquecer a economia, o gasto de dinheiro, é o que melhora a sociedade. Não, não é. Se todo mundo gastasse dinheiro em safada do OnlyFans, a sociedade ia ser melhor? Não, não ia. A alocação de recursos eficiente é o que gera melhora da sociedade. Nunca se esqueça disso, tá? Quando o esquerdista falar para você que o que melhora a sociedade é gasto, não, não é gasto, é alocação de recursos eficiente, é melhoramento tecnológico, é isso, tá? Vamos lá. Cadeia de produção. Vamos para a próxima. Melhora da ética e da moral. Quando você vive numa sociedade que aceita Bitcoin, automaticamente essa sociedade vai melhorar, vai ficar mais inteligente, vai ficar mais educada, vai ficar com uma cultura melhor. Portanto, a longo prazo, você vai ter uma melhora da ética das pessoas, uma melhora da moral das pessoas. As pessoas tendem a ser menos degeneradas se o dinheiro que elas possuem, se o modelo de alocação o modelo de, se a alocação da energia monetária que elas têm é eficiente, entendeu? Resumindo bastante, vamos modificar isso aqui tudo. Se a moeda delas, se o dinheiro delas não for degenerado, elas também não são. E se ele for, elas também vão ser por consequência, tá? É basicamente isso. E é o que a gente vê hoje em dia em 90% dos países do mundo. Liberdade individual. Se você não tem o Estado se metendo na economia, se o Estado ele é obrigado a abrir as perninhas dele pro Bitcoin, o que acontece a médio e longo prazo é que ele perde poder político. Ele não consegue imprimir moeda, portanto, e se ele imprimir, as pessoas param de viver naquele estado, né, basicamente, e por causa disso, a liberdade individual das pessoas tende a aumentar. Se você não tem coerção ali no meio, o que vai prevalecer são contratos consensuais entre as pessoas. Basicamente isso, né? Afinal, o Estado é o detentor do monopólio da força e da justiça. Que são duas coisas que deveriam ser já descentralizadas, mas não são, mas vão ser por causa do Bitcoin e por causa de IA, por exemplo. Enfim. Vamos lá. Fim do Estado que existe hoje. Restará apenas Estado mínimo ou inexistente em várias partes. Pois é, o Ancapistão, que os Ancaps tanto sonham, acontecerá. Mas acontecerá da seguinte forma: provavelmente Estados vão falir. E falindo e morrendo como parasitas que recebem, sei lá, o antídoto, né, o veneno do parasita, eles vão acabar morrendo. Aos poucos, certo? Isso vai demorar décadas, provavelmente, mas essa é a questão. Estados vão deixar de existir. É uma coisa natural do processo de evolução da humanidade, certo? O que vai acontecer no lugar dos estados são basicamente empresas, né? Uma cidade hoje é propriedade de um estado. Provavelmente no futuro essa cidade vai ser propriedade de uma empresa. E é basicamente isso. E provavelmente não vai ser uma cidade inteira, vão ser bairros, e cada bairro é dono de é propriedade de uma empresa ou de um grupo de indivíduos, enfim. Essa é a questão, entendeu? Então, o Estado inchado como ele é hoje, por exemplo, Brasil, por exemplo, sei lá, Estados Unidos, Índia, etc., tende a diminuir. Porque quando você tira o poder político da impressão de moeda, você não consegue escravizar as pessoas do seu país. E não conseguindo escravizar as pessoas do seu país, elas tendem a ficar cada vez mais ricas, cada vez mais produtivas, e elas simplesmente saem do seu país. Se você continuar enchendo o saco, entendeu? Então vai mudar a dinâmica de poder. O indivíduo hoje, ele é submisso ao Estado. Com o Bitcoin você deixa de ser submisso ao Estado. O Estado que vai ser submisso a você. Ele vai pedir para você, por favor,
gaste aqui comigo, por favor, use meus serviços, por favor, me dê dinheiro. Porque é isso que acontece quando você tem um dinheiro que não pode ser roubado, nem taxado, nem confiscado e etc. Pois é. E a última, singularidade tecnológica cada vez mais próxima. Exatamente, quando você tem um aumento de produtividade, esse aumento, e você não tem diluição do poder de compra das pessoas, nem no meio das trocas, né? Tipo assim, a diluição das trocas ela não existe mais porque o Estado não cobra imposto, por exemplo, não cria regulamentação ridícula que aumenta o custo de produção das coisas. O que acontece a longo prazo é que você tende a produzir cada vez mais coisas, cada vez mais eficientes e cada vez mais baratas e cada vez mais acessíveis, etc, etc, etc. Ou seja, provavelmente em 3, 4 décadas, o mundo vai ser um lugar completamente diferente do que ele é hoje. Só que aí que tá. Vai ser um lugar completamente diferente em questão de aumento tecnológico e de qualidade de vida apenas nos locais onde existe Bitcoin livre. E acabou, entendeu? Os locais que não aceitarem vão continuar sendo pobres, assim como Cuba está parada em 1980, assim como o Japão está parado nos anos 2000, até menos, na verdade. O Japão está em 2010 aí, sei lá, enfim. Entendeu? Mas eu acho que o Japão é um exemplo ruim, porque apesar de estar parado, ele produz bastante, enfim. Tá. Ahn, Cuba, Coreia do Norte, que mais? É basicamente isso. Então, então é para você entender que estude Bitcoin, porra. Acabou, tá ligado? Enfim. ahn, Até o próximo vídeo. Se inscreve, compartilha, deixa o like e se prepare para a hiperbitcoinização. Ela pode acontecer até 2030 ou até 2040. Aí você, né? Assim como aconteceu, assim como 30 anos de internet maturaram a internet, bastante, 30 anos de televisão maturaram a televisão, o Bitcoin tem 15 anos. Falta mais 15 anos aí, pelo menos, para você ter uma infraestrutura extremamente consolidada. Pois é. Estamos no começo, na metade. Na verdade, nem na metade. O negócio vai até 2140 produzindo recompensa por subsídio. Tipo, meu Deus do céu. Enfim, tchau.